Ei, mulher, seja bem-vinda a mais uma entrevista no canal Voz da Resiliência. Hoje estamos conversando com uma mulher que é mãe, que é filha e que é uma profissional de muita ajuda para muitas mulheres no momento da amamentação, a Bruna Ramos. Bruna, seja bem-vinda e eu vou deixar você se apresentar e contar um pouquinho sobre essa sua profissão e a sua trajetória na amamentação. Oi, Gisele, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer esse convite de estar aqui com vocês, conversando sobre amamentação, que é um tema super importante, ainda mais agora que a gente está no agosto dourado, né, que acaba tendo uma visibilidade maior ainda para isso. Mas realmente, assim, muito agradecida do convite, fiquei muito honrada de poder estar aqui conversando com você hoje. Bom, meu nome é Imagina, Bruna obrigada. Ramos, para quem não me conhece, eu sou dona no Instagram O Bebê Chegou, e tudo começou com a minha filha, que hoje tem 5 anos, a Juju, que é a minha paixão. E quando eu engravidei da Júlia, eu mergulhei nesse mundo de maternidade, né, eu já queria ser mãe sempre, mas assim, quando você engravida e quando vem, né, o positivo, parece que tudo muda. Então você começa a estudar mais sobre, você vai ler, você vai realmente mergulhar nesse mundo, porque é o momento em que você tá ali, né, realmente vivendo. E depois ela nasceu, veio a parte da amamentação, eu tive muito apoio, muita ajuda, Que bom. meu marido, minha mãe, a minha pediatra, então, assim, foram pessoas essenciais para que eu conseguisse amamentar minha filha. E eu amamentei a Júlia até 2 anos e 8 meses. Então Nossa, foi que uma trajetória legal. longa, foi uma trajetória longa de amamentação. Mas na verdade, antes dela vir, eu vou falar da minha formação um pouquinho, porque eu sou bióloga de formação, eu tenho doutorado e pós-doutorado na área de genética e biologia molecular, e trabalhava com isso, só que depois que ela veio, além de todas as mudanças que a gente passa, né, como pessoa também, você é vista diferente pelo mercado, você virou mãe. E isso É. acaba sendo, em muitos casos, até um demérito, não sei nem porquê, mas as pessoas acabam, né, enxergando que vai começar a faltar, não sei o quê. E quando eu retornei da licença de maternidade, eu fui dispensada. E aí, buscando voltar, né, para a área, mas eu falava: "Não, aquilo não me cabe mais, porque eu sou mãe, eu não quero pôr minha filha numa escolinha o dia inteiro, eu não quero ficar longe dela tanto tempo". E aí eu falei: "Eu vou começar no Instagram para falar de maternidade". Eu queria trabalhar com isso, eu amava falar disso, eu e minhas amigas, a gente conversava muito sobre maternidade, então eu falei: "Eu quero entrar para essa área, eu quero trabalhar com isso". E eu criei, então, o Instagram, ela tinha 1 ano, então comecei a falar sobre maternidade, mas assim, em geral, eu falava de todos os assuntos da maternidade. E estudando muito, porque, como eu falei, tenho doutorado, tenho pós-doutorado, então sempre estudei muito, então li artigos, trazia informação atualizada, e eu tive muitas mães que vinham e falavam: "Como que você consegue amamentar tanto tempo? Eu tô dando fórmula, eu tô com dificuldade, meu bico tá ferido, você passou por isso, não passou?". E aí eu comecei a ver que o pouco que eu tinha passado no começo, que eu tive fissuras, tive dor, tive inseguranças, então eu falei assim: "Putz, será que tá sendo suficiente? Será que eu tenho que dar fórmula?". Eu passei por essas inseguranças, que eu acho E que a você maioria não das mães teve uma consultora da amamentação no período? não tive. Há 5 anos atrás, não era uma profissão tão É, conhecida, tão divulgada que é. nem é hoje, eu acho que as redes sociais ajudaram muito nisso, só que eu tive uma pediatra que me orientou e me apoiou muito, então eu acho que isso Uhum, também ajudou, eu não buscar uhum. um outro profissional, porque se fosse talvez uma pediatra que não tivesse me orientado, eu continuasse com dor, talvez eu tivesse buscado, mas ela me orientou, a gente conseguiu resolver os problemas que estava tendo de dor, de fissura, porque realmente, assim, no começo machucou muito, foi muito difícil, os primeiros 4 dias, assim, foram bem sofridos, porque, assim, no segundo dia já estava machucado. Então, assim, passei Nossa, por perrengues no começo, mas com a pediatra me orientando e minha mãe e meu marido me apoiando, as coisas foram se ajustando. Meu marido sim. sabia da importância da amamentação, ele me incentivava muito a amamentar, ele falava: "Você vai amamentar pelo tempo que você quiser, eu acho super importante, super bom para a Júlia". Então, eu acho que isso tudo contribuiu para que eu fosse ficando mais tranquila e tudo fosse fluindo. Porque você ter o Sim, apoio certo na hora certa faz diferença. faz diferença, faz Muito. muita diferença. Então, vendo tantas mães com tanta dificuldade, com tanta fórmula sendo dada sem necessidade, as mães iam contar casos para mim que eu falava: "Meu Deus, mas para quê?". Eu resolvi, falei: "Eu vou trabalhar com amamentação", porque é um negócio que eu amava amamentar minha filha, eu via, assim, muito sentido naquilo para mim, né, Uhum. e eu falei: "Eu quero ajudar mais mães a conseguirem amamentar como eu tô amamentando, pelo tempo que eu tô amamentando, da forma que eu tô, sem dor, sem desconforto".
ter uma amamentação realmente tranquila, mais leve, porque assim, amamentar não é fácil. Sem dor, sem nada, já é assim, já demanda muito da mãe. Com dor, com insegurança, com pessoas pressionando, fica pior ainda. É. Aí a chance do negócio ir rala abaixo é muito grande. E aí Então, a mãe acaba parando de amamentar muito cedo, né, ou acaba não sendo uma experiência boa, né. exatamente, que eu pego muitas mães assim. Então eu falei: "Eu vou trabalhar com Aham. amamentação", então fui buscar cursos para ser consultora de amamentação. Eu fiz toda a Uhum. especialização e comecei a atender as mães. Então já faz 4 anos aí que eu tô trabalhando com amamentação. É, um pouquinho menos, na verdade. O Instagram tem 4 anos, um pouquinho menos com amamentação, porque foi logo no começo que eu acabei fazendo o curso, me formei. E já ajudei, assim, milhares de mães e realmente eu vejo que, a amamentação é uma luta, é um processo que é muito importante para a grande maioria das mães e muitas mães acabam ficando frustradas por não conseguir. Então, eu acabei indo para esse lado por causa disso, porque eu vi a frustração das mães, eu vi a dor que elas passavam por não conseguir amamentar e como eu tinha conseguido, eu falava: "Não, eu acho que eu tenho que ajudar". Eu via como realmente uma posição minha de ajudar essas mães a conseguirem amamentar da forma que eu consegui, que Porque fosse por algo mais lindo que prazeroso. seja o momento, ele é muito romantizado, né, e muito pouco, às Muito, vezes, falado sobre isso. E muito eu romantizado. acredito que agora, com a internet, nos últimos anos, existe mais informações, né, Ex mas até um tempo atrás, poucos anos atrás, as informações não eram como são hoje, né, então as pessoas eu sinto isso, que as pessoas, elas romantizavam essa questão da maternidade, né, da amamentação, por ser um momento lindo, isso, mas a realidade para muitas mães não eram assim. Não, não, a realidade para a grande maioria não é, na verdade. Eu acho que a grande maioria tem ou um começo muito difícil, depois consegue É, evoluir, ou às vezes acaba não conseguindo evoluir por N motivos, é. entendeu? E E você realmente acredita que o agosto dourado, né, tão comemorado, assim, no mês de agosto já há muito tempo, você acredita que ele tem relevância, que ele vem, transformando esse período? Como que o agosto dourado transforma esse período da amamentação com mais informação? não, com certeza Agosto Dourado é importante. Todas essas campanhas que a gente tem são importantes, porque por mais que a gente tenha que falar disso o ano inteiro, a gente tenha que trazer informação o ano inteiro, os profissionais têm que se atualizar, não pode ser um negócio que é só no Agosto Dourado. O Agosto Dourado acaba dando um foco maior para isso. Que nem a gente tem as É. outras campanhas também nos outros meses, acaba que você tem um foco maior. Então tem mais cursos, tem mais atualização de profissionais. Então tem profissional que, nossa, tá tendo campanha, vou lá assistir palestra. Óbvio que tem que ter uma vontade e curiosidade por parte do profissional, né? Mas eu acho que traz sim mais atualização para os profissionais, traz mais conhecimento para as famílias, porque tem mais campanhas, então tem mais atendimentos, tem palestras gratuitas. Então, eu acho que ajuda muito em divulgar a importância da amamentação. E a amamentação, ela é um ato de política pública. Não adianta a gente falar que não é. Uhum. Já fizeram um Lógico que cálculo, é. eu não tenho os valores exatos, mas um britânico fez um cálculo que, pelo que ele estima, a amamentação, mães que não amamentam, custariam cerca de, o tanto da amamentação custaria cerca de 4 milhões de dólares por ano ou por mês, eu não lembro exatamente o valor, para o governo. Porque amamentar, ele não é só nutrir o bebê. Tem toda uma questão de saúde envolvida por trás, para a mãe e para o bebê. Na mãe ajuda a diminuir o risco de câncer de ovário, de câncer de mama, de doenças cardiovasculares, de desenvolver diabetes, então veja, de depressão pós-parto. Então, uma série de benefícios para a mãe que quanto mais a mãe amamenta, maior esses benefícios. Então isso vai impactar na saúde da mãe lá na frente. Para o bebê, diminui risco de alergias, diminui risco de diabetes, diminui risco de obesidade, diminui risco de doenças cardiovasculares, entre outras tantas, de doenças respiratórias. Então, também tem uma questão de saúde para esse bebê, que isso vai diminuir os custos para a saúde pública se esse bebê é Sim, amamentado por mais tempo. Então, bebê, por exemplo, que pega sim. bronquiolite, que é amamentado, a tendência desse bebê precisar ser internado é menor, a tendência desse bebê ter uma complicação é menor. Quer dizer que não vai ocorrer nunca para um bebê amamentado? Não. Mas a gente tem uma diminuição dos riscos para esse bebê, do que comparado com o bebê que Uhum. toma fórmula. Ah, a fórmula é ruim? Não, mas ela não é igual ao leite materno. E por que é agosto dourado? Por causa do padrão ouro do leite materno. É o melhor e mais completo alimento do mundo. Então não adianta a gente querer
discutir sobre essa questão do leite materno ser o melhor alimento do mundo. Ele é, isso é comprovado cientificamente. Né? Então, é muito importante a gente entender que, assim, a amamentação é saúde pública, a campanha do Agosto Dourado é super importante, eu acho que, na verdade, deveria até focar não só no mês de agosto, tem muita gente que foca só no mês de agosto, o ano inteiro a gente deveria estar trabalhando nisso, mas o Agosto Dourado com certeza é super importante para a gente conseguir conscientizar as pessoas e quebrar mitos e mostrar a importância do aleitamento materno. Sim, sim. Quais são as verdades que ninguém falam sobre a amamentação? Aquela coisa, esses dias eu vi um post na internet de uma profissional que ela falava e corria, sabe, tipo assim, algumas Sei. verdades que ninguém quer falar. Você tem algumas coisas, assim, que você pode nos dizer a respeito disso? Vamos lá. Amamentar não é instintivo. Ponto. Sim, É um negócio fisiológico, a gente vai produzir leite, o nosso corpo tem essa capacidade? Com certeza, mas não é instintivo. Não é: "Ai, põe o bebê no peito e o negócio flui", não funciona assim. Então, muita mãe acha que vai nascer e não estuda sobre amamentação antes, e a hora que chega lá na frente que o bebê nasce, acha que é só pôr o bebê no peito e que tudo vai dar certo. E não é bem assim, porque tem várias questões daquele binômio mãe e bebê que podem afetar essa amamentação. Então, o primeiro é esse, não é instintivo. Outra verdade que as pessoas não querem falar, mas que é: bicos artificiais impactam na amamentação. Chupeta impacta na pega e causa desmame precoce. Mamadeira também, pior ainda, porque a mamadeira causa confusão de fluxo. Bico de silicone também não é um negócio legal. Então, bicos artificiais impactam na amamentação. Eu sei que a mamadeira é super comum na nossa cultura, a chupeta também, mas pode trazer um impacto muito grande. 100% dos bebês que usam vão desmamar precoce? Não, mas uma boa parte. E não dá pra gente saber que bebê que entendi, vai ter confusão de bicos, que bebê que vai ter confusão de fluxo. Então, é uma roleta, entendi. entendeu? É uma roleta É que você tá uma fazendo briga muito grande com a indústria, né, a indústria da fórmula, a muito, indústria da muito. mamadeira, a indústria da chupeta, né. Terceiro ponto, não existe mamadeira igual ao peito. E isso é marketing da indústria para vender mamadeira. Não tem mamadeira que imite o peito, não tem como. Porque o peito, ele tem toda uma musculatura, uma elasticidade que um bico de mamadeira nunca vai ter. O bico do peito, ele se projeta dentro da boca do bebê, ele estica de uma forma que um bico de mamadeira não consegue fazer. Ele não consegue se posicionar da forma igual ao bico do peito, não tem como. É inviável, porque não tem a elasticidade que a nossa pele, que os nossos músculos têm. Então, é Tem outra o coisa da cheiro da indústria, mãe ali no nariz da criança, né. tudo. Mas eu falo até mais em termos da textura, dessa questão da Da textura, assim. elasticidade. Não adianta, não temos uma mamadeira que imite o bico do peito. Tem muito marketing por aí que fala que sim, mas a verdade é que não. E outra Entendi, verdade que ninguém fala da amamentação, agora tá começando a falar mais, eu acho, é: boca de peixinho não quer dizer pega correta. A gente sempre ouviu entendi. falar: "Tem que fazer a boca de É, peixinho, com o labiozinho pra fora". O que eu pego de boca de peixinho, que a pega tá totalmente errada, não tá pra contar. Então, e assim, deve ser tão, assim, frustrante pra mãe, porque às vezes ela tá fazendo tudo que ela sempre ouviu falar, né, e confiando naquilo, quando ela se ela estudar ou procurar uma profissional que nem você, ela vai ver que tá tudo errado. exatamente. E é um problema da internet, a internet é muito boa, traz muita informação, mas ao mesmo tempo Sim, tem muita informação errada também. Então, é sim. complicado, porque a gente tem que conseguir filtrar, e nem sempre se filtrar as informações corretas é fácil. E Bruna, e a questão emocional das mães, né, eu acredito que esse é um momento delicado, não só em relação à questão hormonal, que mexe na questão emocional, mas o que você tem a dizer, dos desafios emocionais que uma mãe passa, além de todos esses que a gente vem conversando aqui? Olha, a parte emocional é difícil. Porque que acontece? É o que você falou, a gente pega uma mãe que acabou de ter um neném, então você tem uma mudança hormonal absurda, mudam os níveis totalmente dos nossos hormônios ali dentro a hora que sai a placenta, que é na saída da placenta que tem as principais alterações. Então isso por si só já mexe com a gente, porque não adianta, a gente estava com níveis de progesterona e estrogênio lá em cima, de repente eles despencam, sobe prolactina, mexe com tudo. Além de tudo, a mãe acabou de passar por ou um trabalho de parto, que às vezes pode ter sido longo, pode ter sido frustrada e acabou indo para uma cesárea,
pode ter sido uma cesárea direta. Então, o corpo está tudo numa recuperação e tem essa parte emocional do tipo, precisei de uma cesárea, ou meu parto normal demorou, ou o cansaço, toda a exaustão de tudo. Que nos dois casos tem cansaço, nos dois casos mexe com a gente. Sim, sim. Tanto uma cesárea, porque é uma cirurgia, quanto um parto normal, porque tem o trabalho de parto, tem as mudanças todas que a gente está passando ali, tudo que a gente enfrenta. Infelizmente, tem muitas mães que não têm um parto respeitoso. Sim, sim. Então, essa emocional já vai pesando, principalmente quando esse parto não é respeitoso, não é da forma como elas queriam. Então, vem uma frustração, vem uma angústia, vem um sentimento, às vezes, não muito bom. Às vezes, você não tem uma rede de apoio, ou você tem uma rede de apoio que não te ajuda. Que acaba nem sendo Então, apoio, acaba sendo atrapalhando. eu falo que é uma rede de desapoio, porque Desapoio, gera tanta é. pressão, gera tanta angústia, tanta dúvida nessa mãe, que às vezes piora mais a situação. Então, assim, o emocional junta tudo isso, o emocional fica muito mexido. Além de Sim, tudo, o que eu acho que pega muito é a realidade de ter um bebê. Ninguém te prepara para o que é ter um bebê em casa. Não tem como você se preparar até você passar por. É uma coisa que, assim, pode parecer louca, você fala: "Ai, eu estudei tanto, eu li tanto, eu me preparei tanto", não importa. A hora que o bebê nasce, você ter um ser totalmente independente de você 24 horas por dia, vira a tua vida do avesso. é. Não tem como. É muita mudança junta. E vem de uma vez. Você sai, que meu marido sempre brinca, é muito estranho, porque a gente sai de casa sendo 2 pessoas e nós voltamos para casa sendo 3 pessoas, ou 4, ou 5, depende do número de filhos, de qual filho é. Mas você simplesmente está de um jeito e a hora que você volta, tem uma pessoa a mais na tua vida, que chegou e vai ficar ali. Então isso é impactante. Sim. E essa São realidade várias só necessidades, né, a ser atendidas. exatamente. Entendeu? Então, assim, o emocional pesa muito e mexe muito com a amamentação também, porque daí que acontece? Batem as inseguranças. Será que eu estou conseguindo produzir leite suficiente para o meu filho? Será que ele não está passando fome? Será que eu estou ali, né, sendo suficiente para ele, não só na amamentação, mas, né, em tudo? Será que eu não estou errando? Aí as pessoas vêm com os palpites e você fica mais tensa ainda, aí ele está chorando só, é fome. Nossa, mas ele acabou de mamar. Mas você está matando ele de fome. Eu já ouvi de mães que pediatra falou: "Você tá matando seu filho de fome". E não tava, porque era um bebê que estava chorando, porque era um bebê de dias de vida. Então, o emocional pesa muito. O emocional impacta demais na amamentação. Existe um termo que eu até, me deparei com esse termo estudando, eu não conhecia até então, por eu também não ser mãe ainda, né, então eu nunca tinha estudado tão a fundo a amamentação, como eu estudei agora para me preparar para as entrevistas. Perturbação na amamentação. O que que é esse termo e como que uma mãe pode ser ajudada, quando ela passa por isso? A perturbação na amamentação, ela não tem uma definição exata no sentido, Uhum, é isso. O que que acontece? A perturbação na amamentação, ela ocorre, em alguns momentos da amamentação, nem toda mãe passa por isso, mas o que que ela gera? A gente vai pelos sintomas. Ela gera irritabilidade, ansiedade, uma vontade de tirar o bebê do peito, até uma aversão ao bebê pedir para mamar nessa mãe. Então, pode gerar até sentimentos, assim, de querer jogar o bebê para longe, de querer afastar o bebê de você. E tem mães que acham que tem algum problema com ela, do tipo: "Nossa, por que que eu tô com esse sentimento em relação ao meu bebê?". Mas aí é isso, é uma perturbação na amamentação. Ela é mais comum em mães que estão gestantes e ainda amamentam o mais velho, ou que amamentam em tandem, então amamentam gêmeos, amamentam o mais velho e o mais novo. Então é mais comum nessas mães. Épocas de cansaço muito forte pode ocorrer também essa perturbação, principalmente em bebês maiores. Em bebês uhum. menores é mais difícil a gente ver, mas em bebês maiores pode ocorrer. Então, essa sensação de angústia, de ansiedade, de nervosismo ali na hora, irritabilidade na hora da amamentação, isso é a perturbação na amamentação. Como se Entendi. tivesse alguma coisa ali te perturbando, literalmente. Eu Mas aí tive é um uma psicólogo ou continua sendo a consultora de amamentação que ajuda nesse momento? No caso de uma perturbação na amamentação, o que que acontece? O lance é identificar o que a mãe está passando. Às vezes a Uhum. mãe consegue entender isso sozinha e percebe, lê em algum lugar, por exemplo, eu fiz um post, teve mãe que se identificou,
Mas muitas vezes a mãe busca ajuda da consultora, falando: "Ó, tô passando por isso", ou até do pediatra. Se a mãe passa já atendimento psicológico, pode conversar com o psicólogo, ou pode até buscar para tentar entender o porquê ela está tendo isso. Mas assim, não tem uma a gente não entende muito bem o porquê essa perturbação ocorre em termos físicos, biológicos, a gente não conseguiu entender Uhum, ainda o porquê essa uhum, perturbação ocorre. Mas tem algumas coisas que as mães podem fazer para lidar com essa perturbação. Então, por exemplo, bebês maiores, ou quando amamentam 2 bebês e um deles já é mais velho, e esse bebê, por exemplo, está mamando muito, então você pode limitar a demanda do mais velho, ou limitar a demanda desse bebê quando ele já é maior. Então, tem mais de um ano e meio, a gente consegue limitar um pouco a demanda, porque o orientado é que o bebê mame livre demanda. Então, sempre que ele pedir, você oferta. Nesse caso, quando está sofrendo da perturbação, você pode restringir um pouco essa livre demanda. Não é desmamar, não tem necessidade nenhuma de desmamar. A gente tem como lidar sem desmame. Mas então você restringe essa demanda, então diminui as mamadas do bebê, diminui o tempo de mamada. Então, esse bebê às vezes fica mamando 20 minutos, você percebe que depois que passa 5, 7 minutos, você começa a ter essa ansiedade, essa irritabilidade, você pode restringir o tempo de mamada. Então, você pode pausar aquela mamada e voltar numa mamada mais tarde. Ajuda também. Conversando muito com a criança, porque ainda mais que depois tem 1 ano e meio, é mais velho, você consegue conversar mais, fazer entender, ó, agora uhum, acabou a mamar por enquanto, mais tarde você mama de novo. Você consegue uhum. lidar melhor com isso quando a criança é mais velha. Se for um Sim, momento sim. extremo de cansaço, por exemplo, eu passei isso com a Júlia quando ela tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, na época que ela na mamada da noite para ela dormir. Então, como ela demorava um pouquinho, eu começava a ficar com essa ansiedade, com essa irritação, com essa angústia ali batendo. Então, o que que eu comecei a fazer? Comecei a mexer na forma dela adormecer. Ela ainda mamava para dormir, mas eu não deixava ela ficar no peito tanto tempo para dormir. Comecei a deitar com ela, então ela dormia comigo deitadinha do lado. Então a gente foi mudando a forma dela adormecer. Foi como me ajudou a Uhum, lidar. Outra forma é se distrair durante a mamada. Então, se, por exemplo, é muito durante o dia, você pode olhar no celular, se distrair um pouco para você não focar tanto nessa angústia que você está sentindo, nessa irritabilidade. Então, às vezes, nem dá, porque você, como você tirou o foco da mamada, o bebê está ali mamando, mas você está focado em outra coisa, ajuda a lidar com essa situação também. Então, são algumas entendi. formas que a gente consegue da mãe lidar. E, óbvio, vai tentar fazer um exercício físico, se manter bem alimentada, se manter bem hidratada, porque tudo isso vai ajudar também a lidar com o cansaço, ver se consegue uma rede de apoio para ajudar com a criança, tudo para a gente conseguir lidar com esse, por exemplo, se for um caso de cansaço muito forte da mãe, então o bebê está demandando muito de madrugada, ver se tem alguém para ajudar nessa madrugada, mudar a forma de adormecer, mas não precisa desmamar. A Não gente precisa consegue desmamar, manter a é, amamentação e lidar com essa perturbação. sim. E como que a mãe encontra um equilíbrio entre cuidar dessa criança, das necessidades dessa criança, especialmente na amamentação, e cuidar de si mesma? Porque é difícil para muitas mães, né, às vezes não tem com quem deixar a criança, não tem essa rede de apoio. Como que você vê essa questão do equilíbrio na vida, assim, durante esse período? Não é um equilíbrio fácil de alcançar. A maioria das mães demora para conseguir encontrar esse equilíbrio, até porque vem uma questão de culpa também. "Ah, eu estou deixando meu filho com alguém para fazer o exercício físico, ou eu estou deixando", sabe assim? Gera uma Aham. culpa. Ou estou pondo na creche para eu ter 4 horas para eu fazer as minhas coisas, para eu trabalhar, para eu me cuidar. Então, primeiro, a gente precisa lidar com essa culpa, entender que não está errado você também cuidar um pouco de você. Você não é só Sim, mãe, você é mulher também. E essa sim, identificação e esse entendimento de que você é mãe e mulher, às vezes demora um pouco para acontecer. sim, A gente conseguir se ver de novo como mulher. Então, o primeiro passo é esse. Então, a gente ir tentando aos poucos. Então, pequenas coisas do dia a dia a gente pode fazer desde o começo. Então, por exemplo, no começo, evitar passar o dia inteiro de pijama, pedir para alguém ficar com o bebê um minutinho para ir no banheiro, ou mesmo assim, o bebê dormiu, vai no banheiro tranquila, toma um banho rapidinho, mas não ficar sem fazer essas coisas, se não tem uma rede de apoio, por exemplo. Ou põe o bebê no carrinho, deixa o bebê ali do seu lado e vai se arrumar, passa um batom, põe um brinco, penteia o cabelo. Não precisa fazer muito de uma vez, mas faça pequenas coisinhas por vez. O bebê dormiu, tira uns minutinhos para você. Procure fazer as coisas da casa com o bebê acordado, que não é fácil, mas a gente vai se adaptando. E quando o bebê dormir, tente tirar um tempinho para você estudar, para você fazer alguma coisa que te relaxa, para você fazer um exercício físico em casa mesmo. Então, é de você realmente ir encontrando brechinhas na sua rotina para você ir inserindo pequenos cuidados com você.
Sim, Fácil? Nem um sim. pouco, parece que a gente falando é super fácil, não, não é. É bem desafiador. Eu mesma tive meus desafios para ir me encontrando, pós-maternidade como mulher. E não foi rápido, não foi fácil. Eu penso assim que eu demorei acho que provavelmente um pouco mais de um ano para começar a me enxergar melhor. Porque Nesse você só se primeiro ano, enxergava como mãe. muito mãe, era a Júlia, tudo era ela. Então demorou aí cerca de um ano, eu penso, um pouco mais para eu voltar a me olhar mais. Não que antes eu não Aham. fazia um exercício, não que antes eu não ia fazer minha unha, eu tenho rede de apoio, por exemplo, então minha mãe falava: "Vai lá, marca de fazer sua unha, dá mamar e vai", eu fico com ela, é rápido, você já volta para perto de casa. Então eu tinha rede de apoio para me ajudar. Mas, mesmo assim, a gente demora um pouco. A gente fica insegura, a gente fica com essa culpa. Eu, por exemplo, primeira vez que eu fui fazer minha unha, acho que a Júlia tinha 2 meses. Minha mãe: "Não, eu fico com ela, você já vai lá, marca, dá mamar e vai". Eu dei mamar, ela ia mamar 2 horas de novo, ela estava bem com a minha mãe. Eu tinha certeza que ela estava super segura, e mesmo assim bate aquela culpa: "Nossa, mas eu tô deixando ela para ir fazer minha unha?". Mas assim, por que não? Por que não ir fazer a unha? A gente tem É, direito de olhar um pouquinho pra gente também. E sabendo que o bebê tá bem, tá seguro, tá com uma pessoa, então tá com o pai, tá com a avó, uma pessoa que você confia, uma é, babá que seja, né, por que não? Então a é. gente tem que ir treinando. E minha mãe nesse ponto ajuda muito, porque ela me empurrava. Eu Que bom. demorei A gente demorou, eu e meu marido, 4 anos e meio pra ir no cinema depois que a Júlia nasceu. Eu tinha ido, na verdade, foi que acho que 5 anos sem ir no cinema. Em Nossa, maio, vocês não faziam nada. não é que a gente não fazia nada, mas a gente faz muita coisa com a Júlia junto. Ou ajuda E junto. depois que ela passou a ir para a escola, quando ele tem algum feriado, porque ele trabalha em outra cidade, então quando ele tem algum feriado, alguma coisa que ele tá em casa e eu também tô, e ela tá na escola, então a gente aproveita para ir tomar um café junto, só nós 2, e almoçar junto. Então, assim, a gente tem momentos só nós 2. Mas, por exemplo, ir no cinema, a gente não tinha ido, porque envolve um horário mais à noite ou fim de semana, e a gente gosta de ficar em É, família, e à noite ela tem a rotininha dela, eu ponho ela para dormir cedo. Então não tinha. E aí ele conseguiu 2 ingressos e eu ia perder os ingressos. Ele falou: "Não, minha mãe, vocês vão sábado no cinema, a Júlia vai ficar comigo à tarde, vocês vão para o cinema. Escolhe o é que é filme e vai, engraçado não tem você falando discussão", ela isso, falou. porque eu acho que eu tô inserida numa cultura que aqui é tão, prático essa questão de babá, né, e que os Sim, pais na segunda semana deixa a criança e sai, né, e deixa com a babá, não deixa horas, muitas horas seguidas, mas deixa aquele período, né. A babá noturna, que é quem coloca para dormir. Então, às vezes, eu tô tão inserida nessa cultura, e que realmente é verdade, nós brasileiros, nós somos muito mais próximos, muito mais sim, acolhedor, muito mais, né, tem filho que é para isso, que é para estar junto, né, então sim. é uma Não é que questão você não pode cultural ter rede de também. apoio, né, não é que você É, não pode ter rede de apoio, você pode, não é errado ter rede de apoio, ter uma babá de forma sim, alguma, mas realmente é o que você falou, a gente tem essa questão de estar muito perto ali, é. querer passar participar de tudo, fazer tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem isso mesmo, tem muita questão da babá e os pais saem, mas nos Estados Unidos a gente tem uma cultura muito forte de ordenha de leite materno, por exemplo, ou de dar fórmula mesmo, e de uso de mamadeira. Uhum. Estados Sim, Unidos tem isso muito forte. sim, tem. Né? E aí a gente vê que assim, as taxas de aleitamento também não são grandes, também não são tão longas. Então, assim, também tem outras questões que implicam. Por exemplo, eu amamentava. Então, eu não queria da forma, eu não queria da mamadeira e eu queria persistir na amamentação. Então, acabava que eu escolhia o quê? Não sair para ficar, ou sair tipo nos intervalos, sabe assim? Então, nos Aham. intervalos que ela, como é que fala? Tava sem amamentar, beleza. Inclusive, eu até falo, quando ela tinha 3 meses e meio, eu machuquei meu pé. Eu virei meu pé e rompi os ligamentos, eu tinha que fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Era toda uma logística, eu dava mamar, minha mãe me levava na fisioterapia, porque eu não podia dirigir, a fisioterapia era 1 hora e eu voltava. Dava 1 hora e meia Uhum. certinho do intervalo que a Júlia ia mamar. Era cravado. É uma dependência bem grande, né, porque muitas mães acaba dando a mamadeira, tira o leite e dá a mamadeira, né, o leite da Só que mamadeira, então ela acaba podendo ficar um tempo mais longo, longo fora. né, longe da criança. Só que o uso da mamadeira nesse ponto abre brecha para o quê? Para um desmame precoce. Sim, Por causa de confusão de bicos, que muitos bebês vão ter. E às vezes basta um uso de mamadeira para isso acontecer.
Por isso que hoje em dia, o que eu tenho muita prática com as mães que eu atendo na consultoria? Eu oriento que se tem um estoque sim de leite materno, eu acho essencial, que lá atrás ninguém me orientou sobre isso quando a Júlia era pequenininha, e quando eu precisei foi um perrengue para fazer, porque a pediatra não sabia orientar direito. Então tem um estoque de leite materno, treine o bebê num dispositivo seguro, que não vai causar confusão. Ah, mas a babá, ou quem vai ficar? Falei, converse muito com a pessoa e insista para a pessoa na importância de usar um dispositivo seguro, Uhum. que é o copinho aberto ou a colher dosadora, que são os dispositivos para a amamentação. Então, Sim, tem que ter um balanço, eu acho, entre você ser mãe e mulher, mas que a gente demora para alcançar, mas que é possível. Com rede de apoio, ou mesmo tem, que é o que eu falei, ir inserindo pequenas coisinhas no nosso dia a dia, para que a gente vá conseguindo tirar o pijama, passar um batom, arrumar o cabelo, tomar um banho um pouquinho mais longo, que a gente vai estudar alguma coisa que a gente quer estudar. Então, que a gente vai inserindo isso no nosso dia a dia e é começar devagar. Não dá para a gente querer ter o bebê e na semana seguinte estar fazendo 33 mil coisas. Mas sim. não, é inserindo isso aos poucos para a gente ir se encontrando, se entendendo. Mas realmente é uma coisa que para muitas mulheres é um passo mais devagar, é um passinho de tartaruga. Sim. E que nem você comentou agora em relação ao pediatra, né, que também não sabia te dar algumas das informações. Sim. Falando um pouquinho, parece que quanto mais a gente conversa, parece que mais desafios aparecem. Fala um pouquinho dessa questão, nem todo profissional que lida com a gestação, com a pediatria, eles não são todos eles preparados para lidar com a amamentação e dar as informações corretas? Infelizmente não, deveriam. Mas pensa que numa formação, por exemplo, de pediatria ou de enfermagem, eles passam por muitos temas. E Uhum. nesse caso a amamentação é um cisco, Sim. não é algo que é tão trabalhado como deveria ser. Fora que a gente tem livros desatualizados, livros que ainda pregam que o bebê tem que ganhar X gramas por dia, que o bebê tem que estar na curva verde do gráfico. A gente tem um gráfico de ganho de peso, ele tem várias curvas. Por quê? Porque em toda a população a gente tem, para uma mesma idade, uma distribuição de peso para aquela idade que é normal, que é aquela Uhum, curva que sobe, tem a grande maioria que está no meio, e depois dessa. Então a gente tem os extremos, vão ser pessoas uhum, muito magras ou pessoas que têm um peso maior, e você tem aquele intervalo mais mediano, que é normal de uma distribuição para qualquer coisa, seja para peso, para altura, para tudo. uhum. Beleza, a gente também tem, só que a gente usa curvas, e essas curvas têm cores diferentes. E, infelizmente, os pediatras, muitos acham que o bebê tem que estar na curva verde, que é a curva do meio, que é os 50%, que é a média. É a média. Aham. Média. É uma média. Então, a gente ainda tem muitos profissionais informados, profissionais que não vão desmamar porque a mãe precisa fazer um tratamento e o medicamento é totalmente compatível com a amamentação. Pego os Nossa. muito, tem muita mãe que vem desesperada para mim, Bruna, médico pediatra, fulano, o psiquiatra, o ginecologista, não sei, mandaram eu desmamar porque eu tenho que tomar tal remédio. E aí você tem um site específico para a gente ver se o remédio é compatível com a amamentação ou não, a bula não é confiável, que é o Elactância. E também tem um guia, que é um PDF do Ministério da Saúde, que é de medicamentos e amamentação, que os dois são confiáveis. Ah, Então, eu o vou que está lá colocar então aqui na descrição. Depois eu pego com você depois. certinho e eu vou colocar na descrição do vídeo. E é super importante, porque as mães às vezes não sabem. Uma vez eu peguei uma mãe que ela ia ter que iniciar um tratamento para câncer. Grande maioria das drogas para câncer não são compatíveis com a amamentação. Só que no caso dela, especificamente, os medicamentos que Uhum. ela ia tomar eram compatíveis. Todos. Eu falei: olha, tá aqui, leva para o pediatra do seu bebê, conversa com ele, porque aqui tá falando que pode. E o pediatra olhou, falou: "Realmente pode", e ela continuou amamentando. Fez a cirurgia, Olha que fez tudo e legal. continuou amamentando. Então você pensa que era uma mãe que ia perder a amamentação do bebê de 8 meses, por desinformação do profissional que estava do outro lado. Então eu pego o oftalmologista que manda desmamar, eu pego o dentista que fala que dá cárie. É uns negócios, assim, absurdos. É frustrante, porque são pessoas com acesso ao estudo, Exato. né, são a pessoa com acesso a livros, com acesso à informação. Então, assim, se você não sabe, eu acho que óbvio que o profissional, um oftalmologista, um psiquiatra, não vai saber tudo. Um dentista, eles não vão saber tudo.
E tá tudo bem, ninguém sabe tudo. Eu mesma tô sempre estudando, sempre aprendendo mais, sempre me atualizando. Uhum, Agora, você tá lidando com uma mãe que fala que amamenta, você tem que ter o mínimo do senso do que: "Olha, então eu vou te passar as medicações que você precisa tomar, você leva para o pediatra do seu bebê", ou "Eu vou estudar aqui se pode ou não amamentando, vou procurar informação para a gente poder saber se você pode continuar amamentando ou não, ou se tem alguma alternativa", porque uhum. às vezes aquela medicação não pode, mas tem outra que pode, e Sim, que de sim, repente pode trocar. Então, eu acho que ainda falta muito dos profissionais quererem, entenderem a importância da amamentação e incentivarem. sim, Fora os mitos que sim, vêm. O que eu já vi de enfermeiro ou médico falando: "Ai, deu 6 meses, o ano tem que desmamar, que leite vira água, não tem mais nutriente para o bebê, não importa mais". Espera um pouco, por que que a OMS recomenda até pelo menos 2 anos de idade? Faz é, sentido, entende? Não bate. Uma recomendação até pelo menos 2 anos de idade ou mais, e o pediatra vem falar que depois de 6 meses, 1 ano, ou uma enfermeira, que vira água. "Ah, já tá bom, desmama de uma vez, vai ficar dependente". Então a gente, além de ter a desinformação do profissional, não a ter atualização desses profissionais pós a faculdade, ou até na faculdade já ter políticas de atualização, a gente ainda tem os mitos que vêm, que eles trazem das próprias vidas para isso. Porque ouviram uma avó sim, falar, porque ouviram uma tia falar, porque, sabe assim, leram em algum lugar. sim, É muito complicado. O que eu pego de sim. profissionais desatualizados é muito difícil, é uma E é luta. revoltante, né, é revoltante, porque muitas mães é o acesso que as mães têm, porque nem todo mundo tem a possibilidade, financeira de arcar com uma profissional da amamentação, então ela Exatamente, confia no pediatra, ela confia na enfermeira, ela confia nas pessoas com que ela tem o acesso, que são os médicos, e aí ela ganha exa uma informação, recebe uma informação, aliás, uma desinformação, né. exatamente. Que E aí frustrante. e o pior também, às vezes, não é nem que junta, eu acho que soma, né, o combo. O profissional traz a informação errada, essa mãe busca a informação certa, mas o pai, a avó, a tia, a bisavó: "Não, mas é o pediatra que sabe, se o pediatra falou é porque tá certo. Ela que tá falando errado, ela é só uma consultora". Uhum. E a gente ainda enfrenta esses problemas, E é porque um o médico obstáculo muito grande, né, é um obstáculo muito, muito grande no caminho. muito, que eu falo para você que o pediatra É. falou: "Tá matando seu filho de fome". A criança estava ganhando 19 gramas por dia, só porque não atingiu as 25 que o médico queria. O bebê estava saudável, bem, fazendo xixi, crescendo, só porque não atingiu as 25 gramas que o pediatra queria, falou que estava matando o filho de fome. Só que isso entrou na cabeça do pai, e o pai atormentou tanto a mãe para dar forma, porque o pai não estava se aguentando mais, achando que estava matando o filho de fome. Então você vê que é um combo que é muito difícil a gente lutar e lidar e conseguir trazer a informação correta. Sim, E aí o agosto sim, dourado realmente entra nessa importância, porque acaba conscientizando muitas pessoas nesse momento. sim, sim. E em relação aos direitos da mulher, eu acho tão importante falar também sobre isso, porque se a informação, né, no dia a dia, na prática da amamentação, não é dada de uma forma correta muitas vezes, né, para muitas mulheres, quem Sim. dirá a parte, essa questão da lei que protege a mulher que amamenta. Quais são os direitos de uma mulher nesse período? Bom, primeiro que o Estatuto da Criança e do Adolescente já diz que todo bebê tem direito ao aleitamento materno e toda mãe tem direito a amamentar o seu bebê. Então começa por aí que o ECA já está dando lá que é um direito da mãe amamentar e do bebê ser amamentado. Então já, né, não tem muita Uhum, discussão em relação a isso, está lá no estatuto. Então se a gente já interfere nisso, a gente já está violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem leis de a lei de, preferencial, então mães que amamentam têm sim direito à fila preferencial em estabelecimentos públicos, e aí os estabelecimentos privados acabam utilizando dessa lei também para dar o atendimento preferencial, porque se você for lá, sempre é a mesma lei que eles citam. Aí tem leis, às vezes, estaduais, tem a lei federal, então, né, cada estado também tem ela algumas. precisa estar com o bebê no colo nesse Não, momento dela não não? precisa, não precisa. Até porque pensa só, eu amamento. Eu saí para ir rapidinho no mercado, deixei a bebê em casa com o pai. Porque você não quer expor, por exemplo, um recém-nascido, mas você quer sair 5 Sim, minutos de casa para você ter espairecer, porque às vezes a mãe precisa sair 5 minutos de casa para respirar, porque isso acontece. Você fica o dia sim, inteiro ali com o bebê. A hora que o pai chega, às vezes você quer 5 minutos para você tomar um ar.
ver outras pessoas, você ir lá escolher o que você quer comer, sabe assim? Então você sai. Aham, aham. Você não vai expor um recém-nascido, por exemplo, a um supermercado, se você pode evitar. Eu sei que tem mães que não podem evitar, a mãe mora sozinha, mãe solo, e aí tem que ir com o bebê, tem que ir com o bebê e acabou. E a gente faz o melhor possível. É o que eu falo, dentro da nossa realidade, a gente sempre está buscando como mãe o melhor possível para nossa criança. Sim, Mas você, quando pode, você não vai expor o bebê a situações que podem ser um potencial risco para ele. Um ambiente fechado, com bastante gente, gente às vezes inconveniente, que vem querer encostar no bebê, e você tá lá. Só que você amamenta. Você não uhum. pode demorar muito, porque esse bebê pode querer mamar. Então você não precisa estar com o bebê. Não é. Fora que assim, até que ficar questionando acaba sendo uma questão de até discriminação. Por que que tá pegando a fila preferencial? Óbvio que essa pessoa não tem direito, a pessoa não deveria estar ali, mas a mãe tem direito. E a mãe tem direito de falar: olha, eu amamento e o bebê não precisa estar junto. E só ela falar, ela não precisa ter nada para comprovar. Vai comprovar como? Tirar o peito e espirrar o leite na É, é, pessoa? é. É Não, absurdo, imagina uma entendeu? carteirinha, alguma coisa, porque isso é muito Não importante, né, as precisa, pessoas não porque às vezes a precisa. pessoa fica sem graça, fala: "Nossa, eu não tô com o bebê, como é que eu vou furar essa fila aqui, né?". Não, pode entrar. Eu mesma já tive que fazer exame, a Júlia estava em casa com meu marido, eu precisava voltar para amamentar, eu peguei a fila preferencial. A hora que eu entrego o papelzinho para a pessoa, o que que eu tenho costume de fazer? Eu já aviso: "Olha, eu amamento". Então pronto, eu já avisei. Eu nem Uhum, espero alguém perguntar, alguém vir questionar, sabe assim? uhum, E uhum. então eu já aviso. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho direito preferencial porque eu tenho deficiência auditiva. Então, normalmente eu já aviso, porque eu me enquadro na lei de pessoa com deficiência. Então eu já aviso: "Olha, eu tenho deficiência auditiva". Tem no meu RG, tem na minha carteira de motorista, mas eu nem mostro, porque eu já estou avisando. Se a pessoa quiser uma comprovação, eu até comprovo. Mas, por exemplo, o bebê, você pode mostrar uma foto do seu bebê recém-nascido no seu celular. Mas você não é obrigada a mostrar nada, só falar mesmo, né. É Não tem importante que nada as na lei mães que fale que saibam, você né. é obrigada a mostrar que você amamenta. Até porque é uma coisa meio difícil de você comprovar quando o bebê você quer. É, Mesmo que você esteja com o é, bebê no colo, você vai o quê? é, Pôr o peito pra fora e amamentar ali só porque a pessoa quer ver se você é, amamenta? é. Para que as Entende? Não pessoas faz muito respeitem sentido. isso, né, então que as mães se Vou sintam à respeitar. vontade, né, de poder entrar numa fila, no supermercado, num banco, seja onde for, e se alguém questionar, ela simplesmente falar, porque é o Exatamente. E a direito gente dela, ter né. e claro, as pessoas têm que ter boa índole de não entrar numa fila se elas não têm direito, porque infelizmente É, eu acho que o que gera essa comoção é que muita gente quer entrar na fila sem ter direito. Esse que eu é, acho que é o grande problema, né, entrar na fila é, sem ter direito. E aí as pessoas quando vem uma mulher, mesmo se, por exemplo, gestante, você mesmo gestante sem aparecer a barriga, você tem direito à fila preferencial, sim, entendeu? Você tá grávida, independente se você tá de 8 sim, semanas, de 15, de 30, de 20, você tem direito à fila preferencial. E não tem nada na lei que sim, fale que você tem que comprovar que você está amamentando, sim, sim, entendeu? Não tem nada na lei falando: "Ó, você tem que comprovar que você amamenta". sim. Então Que tem importan isso. e é muito importante isso, né, porque daí a pessoa consegue se sentir mais segura de Sim, realmente usufruir de um direito, né, sim. sem ficar incomodada, alguma coisa assim. É que E assim, Bruna sempre gera um desconforto, eu acho. Sempre gera um desconforto quando alguém vem questionar. Não adianta, sim, ainda mais quando vem um idoso, vem alguém assim, sempre gera um certo desconforto, não tem jeito, infelizmente isso é uma coisa que é complicada. sim. Mas é bom que as mães conheçam dos direitos que elas têm, né, porque Sim, quando você conhece o seu direito, você faz aquilo valer para você, você a sua sim, porque o direito está ali para sua vida ser mais fácil, né, para você sim, realmente conseguir fazer aquilo que você sim. precisa fazer. E Bruna, vamos falar um pouquinho do desmame? Eu Vamos. acho que é tão Essa é assunto interessante essa polêmico. parte também do desmame, porque também gera um pouco mais de informações, desinformações, quando, né, fazer o desmame, como esse desmame pode ser feito para que ele seja de uma forma tranquila, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então vamos lá. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda que a amamentação seja até pelo menos os 2 anos de idade ou mais, porque a gente vê Uhum. claros benefícios de quanto mais tempo esse bebê é amamentado, maiores os benefícios para ele e para a mãe, então Aham, não tem discussão. Tá, mas todo mundo vai seguir a OMS? Não, porque a gente tem N questões rodeando a nossa vida que vão fazer mães desmamarem mais cedo, mães desmamarem com 4 anos, então assim, tem muita coisa envolvida. sim, Eu sempre falo para mãe: não tem idade para você desmamar. Óbvio que sempre incentivo que amamente-se pelo maior tempo possível, porque é importante, mas a mãe que tem que decidir ou o bebê.
por esse desmame. Então, quando você faz um desmame natural, o bebê ele gradualmente vai deixando de mamar, porque ele vai deixando de mamar. E raramente isso acontece antes dos 2 anos de idade. Um bebê Uhum. desmamar antes dos 2 anos de idade sozinho, no geral é por uso de bicos, ou chupeta ou mamadeira. Então é muito raro um bebê simplesmente parar de mamar sozinho antes dos 2 anos de idade, que não tem interferência externa. Uhum. Não é comum. É assim, aquele porcentagem bem baixinha. Mas tem mães que querem desmamar porque estão cansadas, não aguentam mais, estão com perturbação, N motivos. Eu sempre falo assim: tenha certeza que você quer desmamar, porque você quer e não porque alguém falou que você tem que desmamar. Porque tem uma Sim, pressão muito grande pelo desmame. Ver um bebê sim. mamando com mais de 1 ano, principalmente, parece que é uma ofensa para as pessoas. As pessoas falam: "Ah, tá grande, para que isso? Leite não serve mais para nada. Tá acostumando mal, vai ficar dependente de você o resto da vida". São frases ouvidas por mães todos os dias, principalmente que amamentam um bebê maior de 1 ano, infelizmente. E aí eu falo: por que tanta pressão para um des primeiro tem uma pressão, alguns pressionam para amamentar, outros para dar forma, né, então algumas mães sofrem pressão para amamentar, e aí depois sofrem pressão para fazer um desmame, depois de tudo que sofreram, tudo que passaram para conseguir pôr essa amamentação, né, fluir, funcionar, e aí depois essa mãe tem uma pressão para desmamar, com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então eu sempre falo: "Não desmame porque outros falaram que você tem que desmamar, não é Sim. certo. Você tem que desmamar porque você quer desmamar". E desmame não resolve cansaço de mãe. Essa que é a realidade. Tem muita mãe que já fez o desmame e fala: "Nossa, eu achei que eu ia melhorar meu cansaço, eu continuo cansada igual". Porque se Desmame você total continuar, você vai continuar dando uma mamadeira, você tem que levar para onde você for, você tem que preparar a e fazer a mesma mamadeira. coisa. Na verdade, o cansaço, na maioria das vezes, não é pela amamentação. Parece Alimentação. ser da amamentação, mas não é da amamentação. É de toda a sobrecarga materna que a gente sofre. Sim. Esse é o grande ponto do cansaço materno, é a sobrecarga. E é uma sobrecarga, muitas vezes, mental. Tem a sobrecarga Sim. também dos pais que não ajudam. Ajudam não, né, porque pai não ajuda, pai faz sua parte. Então tem a sobrecarga por pai que não faz a sua parte, larga tudo para mim, porque ele acha: "Eu trabalho fora, ela que tem que cuidar do bebê, ela que tem que cuidar da casa, ela que tem que fazer comida, ela que tem que lidar com tudo". A gente tem a falta de rede de apoio, então tudo isso gera uma sobrecarga na mãe. E aquela sobrecarga mental, porque não importa o que você está fazendo, você sempre está pensando em 33.000 coisas que você tem que fazer no seu dia, no amanhã, depois de amanhã. Ah, você tem que comprar presente do amiguinho, aí você tem que fazer não sei o que pra escola, aí tem reunião, aí você tem que mandar não sei o que, aí tem que marcar vacina, tem que marcar pediatra, tem que... Fora as coisas da É. casa, fora você querer fazer um exercício, você querer se cuidar. Então, assim, a E tem sobrecarga a questão quando a mulher volta para o mercado de trabalho, né, às vezes ela está numa licença maternidade, ela volta para o mercado de trabalho, isso também afeta muitas mulheres no momento de decidir afeta, em afeta, relação ao desmame? afeta, mas eu sempre bato nessa tecla, retorno ao trabalho não indica desmame. Por quê? Porque você não precisa desmamar para voltar a trabalhar. O seu bebê vai aprender a ficar com outra pessoa sem você estar ali, sem você estar amamentando naquele momento. Então a gente sempre tem o quê? Preparar o estoque, preparar o retorno ao trabalho. Você tem que se preparar psicologicamente, você tem que preparar, né, tudo, o ambiente, o bebê. Então, você pode fazer um estoque de leite materno. Ah, mas minha produção já ajustou. Tem como aumentar a produção e montar esse estoque? E isso exige preparo. Não adianta você querer fazer uma semana antes, porque gera angústia, gera frustração, gera nervoso. Você vai treinar o bebê para tomar o leite materno num dispositivo seguro, então o copinho ou a colher dosadora, ou mesmo seja maiorzinho, um copo 360. Você vai preparar quem vai ficar com o bebê para ofertar nesse dispositivo, você vai ter uma rotina de ordenha no seu trabalho. Com tudo isso, você consegue fazer. Ah, mas eu não quero ordenhar, não consigo ordenhar. Também não precisa desmamar. Você pode manter o bebê numa fórmula no momento em que você está trabalhando e em livre demanda com você amamentando enquanto você estiver com esse bebê. Então, eu sempre Uhum, bato nessa tecla: retorno ao trabalho não indica desmame. Você não uhum, precisa desmamar o bebê para isso. Bebês maiores de 1 ano nem precisam normalmente de leite na ausência da mãe. Então, você pode manter a amamentação enquanto está com o bebê e ele vai comer comida na tua ausência. Ah, ele gosta de um uhum. leitinho? Então pensa na ordenha ou pensa num leite, a partir de 1 ano já é leite de vaca, recomendação. Então, assim, a gente tem muita possibilidade. Eu sempre falo, entre o desmame e a amamentação total de uma mãe exausta, que não está mais aguentando, que quer. Tem muita, muita opção aí no meio. Uhum, Então, eu falo, uhum.
Você decidiu desmamar? Você está certa que você quer isso? Porque eu já tive muita mãe arrependida, que fala depois: "Ai, me arrependi de desmamar quando eu desmamei". Porque a gente pode, que ao invés de desmamar, você está cansada, você quer ter um respiro, vamos restringir a livre demanda, principalmente bebês maiores de 1 ano, dá para a gente pensar. Menor de 1 ano é mais complicado, mas maior de um Sim. ano, vamos pensar em restringir a livre demanda. Então, ao invés de bebê mamar o tempo todo, vamos pôr uma mamada mais, eh, uma rotina de mamada, então, mais horários mais estabelecidos, horários, né, mais mamadas mais estabelecidas, não vai mamar o tempo todo. Ah, tá cansada à noite? Então vamos mexer na forma que esse bebê adormece, vamos mexer na forma que a gente acolhe esse bebê, se bem que desmame, eu falo para muitas mães, desmame não vai fazer um bebê normalmente dormir melhor. A maioria das mães desmama, principalmente noturno, porque quer que o bebê durma a noite inteira e o bebê continua acordando. Por quê? Porque o problema não é a mamar. O problema é todo um monte de outras coisas de rotina, de ambiente, de estímulos que tá fazendo esse bebê acordar. Então, o que eu Sim. sempre falo, o desmame, ele é um assunto delicado, eu acho sim que ele deve ser falado, mas a gente deve ter muito cuidado em não incentivar um desmame quando às vezes essa mãe não está pronta. Tem mãe que Sim. fala para mim: "Ai, tem 3 anos eu não me sinto pronta". Eu falei: "Então não desmama. Se você não tá se sentindo pronta é porque não tá na hora. E se você tá achando que é o momento, pense bem". Eu tenho até um curso de desmame e é muito interessante que uma mãe me mandou mensagem. Ela falou: "Ah, eu assisti seu curso, eu estava pronta para desmamar. E a hora que eu assisti seu curso eu vi que eu não tô pronta para desmamar. Eu vou continuar dando mamar. Vou restringir um pouco a É. demanda e vou continuar". Ela amamentou por mais 1 ano depois disso. O bebê acho que tinha 1 ano e meio, foi até 2 anos e meio. Olha que lindo, Porque que eu falo lindo. no curso exatamente isso, eu falo: "Você tem certeza que esse é o momento certo?". E eu não é que eu tô pondo pressão para a mãe não desmamar de forma alguma, mas eu ponho ali os pontos para ela pensar se é realmente o que ela quer. E se é realmente o que ela quer, eu acho que ela tem que seguir em frente, porque a decisão é da mãe nesse momento. Óbvio que a gente tem que pensar no bem-estar do bebê, a amamentação é uma doação, não é um negócio assim, tipo: "Ah", não, ela tem uma importância, então a gente tem que pensar no bem-estar desse bebê. E às vezes a gente tem que fazer sacrifícios nossos, porque é muito curto esse tempo que o Sim, bebê precisa disso e a diferença que isso vai fazer para a vida desse bebê. Então, sim. ser mãe também exige sacrifícios. E às vezes, muitas vezes, a gente não quer abrir mão das coisas, só que a gente precisa. É, é. E me diz uma coisa em relação a às mães que não podem dar de mamar, ou porque o leite secou, ou por N outros motivos. Isso também é muito frustrante, né, mais É, ainda porque não é uma decisão da mãe, é um muito fato frustrante. que aconteceu, né. Sim, Eu tenho, por exemplo, uma prima que a neném dela ficou internada na UTI por alguns meses, então ela acabou não podendo dar de mamar quando o neném saiu da UTI. Então, isso às vezes gera um sentimento de menos-valia da mãe, né, ou com medo de não ter a conexão com a criança, essa frustração. Por mais que eu acredito que a gente tem que pensar, você está fazendo o seu melhor, se é uma coisa que você não escolheu, mas simplesmente você não pôde, você está fazendo o seu melhor, você é a mãe dessa com criança. certeza, Né, com mas certeza. o que vo uma mensagem, assim, para uma mãe que nessa situação, que está vivendo essa frustração. Que a culpa não é dela. Essa é a verdade. A gente tem, como a gente já vem conversando, uma indústria do marketing muito pesada para a fórmula. Eles gastam milhões por ano e isso prejudica demais e acaba recaindo sobre essas mães. Por quê? Uhum. Porque elas não têm o apoio, a orientação adequada, elas não têm a estrutura, às vezes, adequada para persistir nessa amamentação. Então, assim, não é culpa dela. Ela está fazendo o melhor que ela pode sempre. E eu acho que isso faz parte de a gente se informar, a gente tentar buscar o máximo que a gente consegue para manter essa amamentação. Mas a gente não é culpa dela quando ela não consegue, porque a gente tem isso, a gente tem profissionais desatualizados, a gente tem essa pressão por o bebê tá gordo, o bebê não pode ser magrinho, o bebê não pode chorar, tem uma pressão muito grande da sociedade em relação a essas coisas. E isso dificulta demais a amamentação. Então a mãe não tem Uhum. culpa, e a mãe fica refém no meio de tudo isso, porque você pensa, você tá lá tentando amamentar, ou que nem sua prima, tá com o bebê na UTI, o que que os profissionais que estavam ali deveriam ter feito com ela? Olha, então nós vamos fazer um protocolo de ordenha para a gente manter sua produção. Assim que seu bebê puder receber seu leite materno via sonda, a gente vai dar seu leite materno via sonda. Olha, que a gente não tem estrutura para dar o leite materno via sonda, não tem um banco de leite. Mas se você ordenhar assim, 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 você vai manter sua produção até seu bebê sair da UTI para você poder amamentar.
Ela teve esse tipo de apoio? Não teve. Estava fragilizada, com o bebê na UTI, tendo que ir para casa sem esse bebê, com o bebê ali passando por aquela situação, ela nervosa com aquela situação toda, e ela não teve o apoio, ela não teve a Uhum. orientação necessária. Que culpa ela tem disso? Não tem, porque É. ela não teve o que ela precisava. Ela não teve aquele suporte necessário de todas as pessoas à volta dela. Então, às vezes eu falo, por mais que a mãe lute, estar sozinha nessa luta, tem hora que é muito difícil e a mãe não consegue resistir. E E aí é não é uma não é hora culpa de se dela, abraçar, né, se abraçar e pensar: "Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer, tá e fazendo o eu melhor amo que meu pode. filho, e eu sou a mãe, e não é a amamentação que Exatamente, vai definir quem é a mãe do meu filho", né. exatamente. E aí tem uma questão que a pessoa fala: "Ai, eu não sou menos mãe", mas não existe menos mãe que não amamenta ou que teve uma cesárea, não existe. Isso vem culpa também desse marketing da indústria da fórmula. Criou-se uma divisão, como se quem amamentasse, alguém acha que quem tem da fórmula é pior. Não, não existe. Mãe é mãe. A mãe daquela criança é aquela mãe, não tem outra. Independente se ela amamentou, independente se foi parto normal ou não, é mãe, ponto. É mãe. Então, se É, ela é mãe, ela vai criar vínculos de várias formas. A amamentação não é a única fórmula de criação de vínculo. E ela tem que entender que ela não teve culpa. Ela lutou, porque as mães lutam, e eu vejo essa luta diária das mães. E é difícil, porque é que eu falo, você estar sozinha no barco, lutando contra uma correnteza, tem hora que não a é gente fácil. não É, consegue ganhar dessa correnteza. é, Eu falo, eu passei por uma amamentação tranquila, mesmo com os perrenguinhos do começo, eu amamentei até onde eu amamentei, por quê? Porque eu tinha apoio. Eu sim. falava que ia desmamar com 1 ano, meu marido falava, por mim você amamentaria mais tempo. A pediatra falou, por que você não amamenta mais tempo? A gente estava no meio de uma pandemia. Ela falou: "Você tá passando anticorpo, é bom pra ela". Eu já não estava muito segura, eu falava lá atrás que ia desmamar com 1 ano, aí quando chegou 1 ano, sabe que você já não tá muito segura? Aí a pediatra falou, meu marido falou, falei: "Quer saber? Eu vou amamentar mais, vou amamentar até onde eu achar que vai", e eu fui, e fui até 2 anos e 8 meses. Que aí eu senti que era o ponto E de como foi desmamar. o desmame dela? Foi Ela tranquilo, entendeu? foi muito tranquilo. Entendeu? A Júlia já era uma criança que mamava só 2 vezes por dia na época, ela mamava pra soneca, ela mamava pro sono noturno. Uhum, Por questões dela mesmo, porque tem crianças que são mais ligadas e mamam muito, e tem crianças que mamam, gostam, mas também não é, oh. E a Júlia já comia muito bem, aceitou muito bem os alimentos, então para ela o mamar era um complemento, era mais um conforto do que qualquer outra coisa, para ela embalar no uhum. sono. Então eu fui conversando, fui preparando, e em questão de 10 dias, a gente tirou a mamada da soneca, depois tirei a mamada do sono noturno e fluiu. Fluiu, Primeiro que bom. dia foi um pouquinho mais difícil, o pai acolheu, porque ela queria mamar, o pai acolheu, conversou, a gente lembrou do combinado e demorou uma meia horinha para ela se acalmar e ela dormiu e foi. E depois ela falava, e o TT, mamãe? Eu falava, não tem mais. Ah, tá bom. Lembra que a gente combinou? Bonitinha. Lembro. Acabou, sabe assim? Ela não falava muito na época, ela falava TT, ela falava pouco na época ainda. Mas assim, com a conversa, ela foi entendendo que estava acabando e que não ia ter mais e fluiu. E E a gente tem fluiu, que várias bom. técnicas para fazer esse desmame. Foi muito tranquilo. Eu sempre falo: "Você quer desmamar? Desmame gradual". Foi muito Sim. tranquilo esse desmame dela. Por quê? Porque a gente vai usando técnicas para a criança entender, principalmente maiores, funciona muito bem. Tem E várias você técnicas. falando desse momento com o seu esposo, né, em relação que ele foi e acolheu, né, eu acho muito interessante a gente falar do papel do pai nesse momento, né. Sim, Você acha que a sociedade vem mudando, que os homens vêm ajudando mais ou não é ajudando, né, fazendo mais a sua parte? O vem. que que você fala sobre isso? Eu vejo que sim, que a gente tem muitos pais hoje em dia que percebem que eles têm que cumprir um papel mais ativo. Inclusive Uhum, eu não só trabalho com amamentação, mas eu trabalho com sono também. E eu tenho muitos pais que participam das consultorias, estão ali do lado, estão fazendo tudo que eles podem ao alcance deles para que a mulher consiga uhum. amamentar, para que a mulher, né, consiga também ter um tempo para ela. Eles ajudam, eu volto a falar, não é ajuda, que a gente usa a palavra ajuda porque aqui, né, acaba sendo mais Sim, fácil, mas não é ajuda. Eles estão ali inseridos naquela rotina de sono, eles estão tentando fazer a parte deles para o bebê conseguir dormir melhor, para o bebê, para a mãe conseguir descansar um pouco à noite. Eu vejo que tem pais que dividem as noites com as mães. Então, assim, tá melhorando. Mas eu até fiz que um post bom. muito polêmico, que eu falei, a mãe amamenta o pai, e falei várias coisas que o pai É, eu faz vi. nesse. Deu muita polêmica, porque tem mães que
riram, debocharam, como até parece que fazem isso, porque realmente muitos não fazem o mínimo do mínimo, não fazem. Sim. E eu sinto por essas mães, porque elas deveriam ter esse parceiro presente. Uhum. Tem muitas mães solos que também não têm o parceiro ali, uma parceira, e isso é péssimo para elas, porque é difícil. Se bem que tem mãe Sim, que fala: "Eu tô muito. melhor sozinha". E realmente tem mãe que tá melhor sozinha, por quê? Porque o parceiro já não ajudava em nada mesmo, então para E ela muito ficar sozinha, atrapalham ainda, né. né. Mas eu vejo que tem pais que ficaram ofendidos: "Ai, eu vou parar de trabalhar, ai, não sei o quê", e eu falei: "Ninguém tá mandando ninguém parar de É que trabalhar". mexeu numa feridinha ali, né, Eu é bom falo esses posts quando causa essa polêmica, porque mexe numa feridinha ali, né. não, é um post que ele atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas. Ele foi mu deu muita Nossa. polêmica. E tem pai que é isso que eu falei, mas parece que eu peguei na ferida, parece que eu cutuquei ali no ponto certo. Por quê? Se ele veio criticar, é porque ele sabe que ele não tá fazendo o mínimo que ele deveria. Sim, sim, Eu não sim. falei para pai nenhum parar de trabalhar. Pai tem poucos tempo de licença, eu sei que isso é péssimo, isso prejudica a amamentação, prejudica várias coisas, o pai ter tão pouco tempo de licença, a licença deveria ser maior. Uhum. Eh, tomar uma água que a voz tá o tempo de licença deveria ser maior, para esse pai poder estar mais presente, para esse pai poder cumprir Uhum. melhor a função dele. Eh, Ao mesmo tempo, tem pais que podem cumprir super bem essa função, mas simplesmente: "Ah, eu trabalho fora", ela tá o dia inteiro em casa, como se licença maternidade fosse férias. Sim, Ela fica o sim. dia inteiro com o bebê, como se fosse fácil cuidar de um recém-nascido. Então esse pai tem que fazer o quê? O mínimo que ele tem que fazer na hora que ele chega em casa é: pega uma comida, pega uma água para sua mãe, o tempo que ele está de licença, né, o tempo que ele está em casa, pega uma água, pega uma comida para ajudar essa mãe que está ali amamentando, que às vezes ela não consegue levantar para pegar uma comida naquele momento, trazer uma água para ela. Vai cozinhar, vai pôr roupa para lavar, vai limpar a casa se precisa, ou precisa ir no mercado, vai no mercado fazer compra, ou olha, Sim, eu já sim, dormi a noite toda, vou ficar um pouco com o bebê, você vai descansar um pouco. Sabe sim, assim? Para ele poder, pra essa mãe poder ter um respiro também, conseguir, né, sim, porque o bebê demanda muito, são praticamente 24 horas, eu falo praticamente porque, assim, alguns períodos que o bebê dorme você consegue ter um respirinho, mas é praticamente sim. 24 horas por dia cuidando de um bebê totalmente dependente. E isso pesa, porque, assim, é o que eu falo, é o baque. É, Para a mãe, a vida muda completamente. Para o pai, a maioria das vezes, não muda quase nada. Eu recebo de relatos de é. mães que o pai continua indo jogar bola com os amigos, continua indo beber no bar depois do expediente, continua fazendo as coisas dele Continua normalmente. trabalhando, se socializando, né. E a mãe não, a mãe tá ali, naquele contexto mais restrito. E isso É, gera muita frustração nas mães, eu percebo. Por que que tem muito casamento que não dura? Porque o é. homem não fez o mínimo que ele deveria fazer. É sempre culpa do homem? De forma alguma. Mas tem muito homem que não faz o mínimo que deveria fazer. Porque é uma parceria. Tem mãe que escreveu lá, é uma parceria. Dia que eu tô Sim, mais cansada, ele assume mais coisa, dia que ele tá mais cansado, eu trabalho até mais tarde, eu acabo fazendo mais coisa. Tem dia que ele consegue de madrugada, tem dia que sou eu, é uma parceria. é E uma a parceria parceria. não necessariamente vai ser tudo 50-50, mas esse homem tem que saber que ele vai ter que fazer mais coisas em casa quando esse bebê nascer, Sim, né, não tem sim, como. É importante para a mulher também, para o casamento, para o relacionamento, para o desenvolvimento do bebê, para tudo. Então, é sim, assim, eu acho que sim. tá melhorando, mas tem muito a avançar ainda. Em Muito, vários sentidos, né. em vários E sentidos. e me fala uma coisa, Bruna, uma mensagem, assim, pra gente encerrar a entrevista, uma mensagem de apoio para que as mães continuem sendo resilientes nesse momento tão importante para o bebê e para ela também. O que eu posso falar é: lutem, lutem muito, porque quem se importa com a amamentação do seu filho é você. Porque para Uhum. o seu filho é importante para você. As pessoas não vão se importar. Então você tem que lutar, você tem que estudar, você tem que se informar, você tem que buscar profissionais atualizados. Eu sei que tem uma limitação, às vezes, financeira, geográfica e tudo mais, porque existem, mas dentro das suas possibilidades, busquem, estudem e lutem, porque só vocês vão poder defender o interesse do seu bebê. E a amamentação é um interesse do seu bebê. É É um verdade. negócio que para ele é fundamental e muito bom. Então a gente tem que, como mulher, como mãe, lutar muito. Desde a gestação, em todo o processo, e se informando, e estudando, e se preparando da forma que a gente pode,
para que lá na frente a gente consiga lutar e consiga estabelecer essa amamentação e consiga ter, por exemplo, quem tem desejo de amamentar, consiga amamentar, não tem essa frustração. Então, assim, realmente é o que você falou, é uma resiliência, é uma luta, a gente tem que estar ali diariamente, brigando pelo que a gente quer. Então, se você quer amamentar, não desista. Busque ajuda, não deixe a bola de neve evoluir. Então, assim, eu sou consultora, eu atendo online, eu atendo presencial na minha região, mas eu atendo online para o mundo inteiro, por exemplo. No Brasil, a gente tem também N bancos de leite espalhados, tem N profissionais espalhados. Então, assim, busque, dentro das suas possibilidades, busque ajuda. Não espera a bola de neve. Não espera o negócio enrolar. A menor sinal de dificuldade, a menor sinal de qualquer probleminha que você tenha com essa amamentação, já busca ajuda. Primeiro sinal que o médico falou, o pediatra falou em fórmula, já dispara. Já foge, já busca outro, já busca ajuda, já vamos resolver isso. Porque não adianta. Muitos profissionais não sabem manejar a amamentação, as pessoas têm mitos, têm pressões, têm N situações que a gente passa. Se a gente não lutar e for resistente, a gente não vai conseguir. Sim, sim. Bruna, muito obrigada por essa entrevista tão informativa, tão gostosa que a gente teve aqui agora, esse bate-papo maravilhoso, que eu acredito que é de muita relevância para muitas mães que estão grávidas, né, ou que estão esperando seu filho, ou que já estão nesse processo de amamentação, ou mesmo mulheres que estão se planejando para engravidar um dia, né, para que essa informação seja cada dia mais construída, né, para que elas tenham o melhor momento possível nesse momento muito importante. Eu agradeço você, agradeço seu tempo, agradeço sua disponibilidade de nos dar todas essas informações. Você é uma querida, muito super amorosa, super carinhosa. Eu vou divulgar suas redes sociais aqui também, para que, se você procura por uma consultora de amamentação, consultora do sono também, né, que você falou que você trabalha com a questão do sono, que também é muito importante. Então, que as Muito. pessoas possam te procurar e ter a informação correta para uma melhor amamentação. Gi, muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Foi um prazer poder Ah, conversar com você obrigada. sobre isso. Realmente é um tema super importante. É um tema que a É, gente precisa conversar mais, divulgar mais. Então, realmente, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você, podendo falar de amamentação hoje. obrigada, obrigada.